Hoje é nossa terceira aula de filosofia medieval e é também a última aula desse período, tá? Então, como vocês farão logo no simulado, a ideia é hoje a gente fazer uma revisão de todo o período pontualmente, né? Sem se estender muito, fazer uma revisão do período antigo, né? Da filosofia antiga, das aulas anteriores do período medieval e acrescenta no final da aula um conteúdo que vocês ainda não viram, que é o conteúdo da escolástica de São Tomás de Aquino, tá? Então a gente começa fazendo, relembrando aí, né, os pontos principais da filosofia antiga. Esse quadro, ele está nos outros 2 slides que vocês receberam, a gente vai repetir mesmo, a ideia é essa, de estar reafirmando, relembrando aqui para fixar, né, esses períodos e também, principalmente, as características de cada um. Então, o que caracteriza principalmente todo esse período aí da antiguidade, da filosofia antiga? Se a gente for fazer uma análise comparativa, comparando com a filosofia medieval, a gente pode dizer que aqui então foi um período de grande desenvolvimento da razão, né? Principalmente naquele momento que você parte do pensamento mitológico, que tenta oferecer, já é um esforço racional, né, de oferecer respostas para o mundo, porém recorrendo aos mitos, né, no período mitológico. E aí você tem então aquela passagem do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, cuja característica principal é utilizar somente a razão para dar conta desses problemas. E aí a gente está se referindo então ao período que ficou conhecido como período pré-socrático, dos filósofos pré-socráticos, né? Também chamados de filósofos físicos. Qual que era, para esses filósofos, nesse período, a questão principal que movia ali a filosofia nesse período? Qual era? Surgiu para onde surgiam todas as coisas. Exato. Então a questão é, qual é a origem do universo, qual é a origem de todas as coisas, qual é o princípio, né, que ordena todas as coisas. E faz mais sentido falar em princípio que ordena tudo do que cria, que gera, porque essa ideia de criação, ela vai surgir somente no período medieval, né? Então, qual é a concepção principal dos gregos? Era de um caos completo, de total desorganização, e o cosmos, caosmos, é a organização então desse caos, né? Essa é a concepção principal ali que permeia aí a filosofia, toda a filosofia grega, todo o período antigo, né? Não existe a ideia então de criação. A ideia de criação é medieval, é cristã, tá? Isso é importante também ter claro. Lá nos filósofos pré-socráticos, o que é importante quando você for se preparar para fazer uma prova, né? Relembrar, aqui sim, tem que ter bastante clareza, né, do conteúdo, de qual é o princípio que cada um daqueles filósofos ofereceu ali como arquê. Então, a gente tem, por exemplo, Heráclito, que dizia que era o fogo, mas também a concepção que ele traz ali do fogo é de uma permanente mudança, né? A única coisa que é permanente, segundo Heráclito, é a transformação. Né? Então, essa ideia do Heráclito, ela vai ser retomada. Toda a filosofia, ela é composta desses movimentos de retomar, tanto para refutar, quanto para dar continuidade àquilo que já foi elaborado por algum filósofo. Né? Então, nesse sentido, os filósofos pré-socráticos, eles vão ser retomados tanto pelos filósofos do período clássico, socráticos, como Platão e Aristóteles, quanto lá os modernos. O Nietzsche, por exemplo, sempre vai estar retomando, voltando lá no pensamento pré-socrático. Então é importantíssimo a gente compreender esse início da filosofia, porque todo o desenvolvimento depois vai estar sempre retomando, voltando naqueles conceitos, tá?
Então, a gente tem, e é importante vocês terem em mente isso, nos filósofos pré-socráticos, Tales, que dizia, né, que era a água, Heráclito, o fogo e essa permanente mudança, Demócrito, né, que dizia que era o átomo não no sentido moderno da ciência moderna que a gente compreende, mas já se falava então daquela partícula minúscula, indivisível, que era o princípio primordial aí que estava na realidade, né? Então, Parmênides também, né? O Parmênides também vai ser retomado pelo Platão. O que dizia o Parmênides? O absoluto, o princípio arquê é o absoluto. Então, o ser as duas frases, né, principais aí do Parmênides são: o ser é, e o não ser não é. Né? Então, isso dá origem, a gente vai entender melhor quando for falar de Platão, na teoria das ideias do Platão. Né? O Platão, quando desenvolve a sua teoria das ideias, ele está, de certa forma, retomando lá os pré-socráticos. Tanto Heráclito, com o mundo do devir, da permanente transformação, com relação ao mundo sensível, quanto Parmênides no desenvolvimento do plano das ideias, né? Do mundo das ideias, que será esse mundo do ser absoluto, daquilo que é permanente, duradouro, né? Que não se esvai. Então, por isso, a grande importância desses filósofos, dos filósofos pré-socráticos, para a gente entender todo o período da Grécia. E aí, a gente tem, então, Sócrates inaugurando um novo período aí da filosofia, de toda a filosofia, não só da filosofia grega, porque Sócrates vai ser considerado aí por muitos o pai da filosofia, entre aspas, né? Então, qual é a grande questão agora, a partir de Sócrates? Se antes era, qual é o princípio primordial, né, de onde as coisas surgem, o que dá sentido, melhor, qual é o que funda a realidade sensível, olhando para a natureza, agora Sócrates vai dizer: conhece-te a ti mesmo, né, de acordo com o oráculo de Delfos. Então você passa a olhar para si mesmo, ou seja, é através do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, que você vai alcançar as verdades sobre o mundo, né? Então, a grande importância de Sócrates, daí a gente vai inclusive fazer essa divisão, né, de todo o período da filosofia antiga entre período pré-socrático, período socrático e período pós-socrático, né? Eu já disse no outro momento, volto a afirmar, não é tanto pela cronologia, é também, obviamente, mas é principalmente pela grande importância que o Sócrates tem no desenvolvimento mesmo do pensamento, né? Como que ele muda o curso aí da filosofia, né? Então, os pré-socráticos surgem como aparecem então, né, como esse período em que não se pensava dessa forma que Sócrates vai trazer, de olhar para si mesmo, do conhece-te a ti mesmo. É a partir daí que a gente tem então o desenvolvimento da filosofia do Platão. Platão que vai, através dos ensinos do Sócrates, desenvolver então as suas teorias, principalmente a teoria chamada teoria das formas ideais ou teoria das ideias. A gente ouve falar dessas duas maneiras aí, né, da teoria do conhecimento do Platão. O que dizia, né, o que o Platão estabelecia nessa teoria? Vocês têm clareza sobre isso? Se lembram? Mais ou menos? Era um plano onde tinha as formas ideais e a gente era meramente cópias, não é? Isso, exato. Então ele diz: existe um nível da realidade onde tudo é permanente, que é o nível das formas ideais, das ideias puras, perfeitas, permanente, e o mundo sensível, que, né, seria aí inferior aí nessa relação. Nesse mundo sensível você teria apenas meras cópias, reflexos, sombras daquela realidade primordial, que é a realidade formal, que mais tarde o Aristóteles vai chamar de realidade formal, de causa formal, né? Então, continuando esse
movimento da filosofia de retomar, reelaborar aquilo que já tinha sido feito, o Aristóteles, que é um aluno de Platão, ele vai romper, de certa forma, com o pensamento platônico, quando ele não está totalmente de acordo com essa distinção feita por Platão, né? E aí ele vai dizer que você tem várias formas de olhar para a realidade, de explicar a realidade. Ele vai falar sobre 4 causas, né? E uma delas será a causa formal, que será essa realidade do mundo das ideias aí, que o Platão estabeleceu. A outra, material, ele vai introduzir outras 2, que é eficiente, afinal, né? Depois a gente vai ver isso quando for ver o Tomás de Aquino, a gente explica direitinho essa parte para entender como que o Tomás de Aquino se reelaborou aí essa filosofia aristotélica dando uma leitura cristã, né? Então, todo esse período, que é o período socrático, o período clássico, ele é marcado por um grande desenvolvimento racional, né? Da liberdade total da razão, sem nenhum envolvimento com a religião, que vai ser uma característica da filosofia cristã medieval, né? E também, principalmente, caracterizado por grandes sistemas. Então, por exemplo, o Aristóteles ele escreve sobre física, lógica, metafísica, ética, né? Então, todos esses filósofos desse período, a não ser Sócrates, que não escreveu, né? As ideias dele foram sistematizadas principalmente pelo Platão, desenvolveram então grandes sistemas de compreensão da realidade. E após Aristóteles, depois da morte de Aristóteles, a gente tem um período grande da filosofia antiga em que isso não acontece mais, né? Os grandes, por isso que são considerados realmente os 2 principais filósofos de todo o período da antiguidade, Platão e Aristóteles, né? Então a gente vai ter sim muitas correntes filosóficas durante um período longo, que é o período do helenismo, mas qual é a principal preocupação desse período? É a vida prática, é como ser feliz, como lidar na vida, são questões morais, éticas, essa é a principal questão dos filósofos helenistas, né? Que são os estoicos, os epicuristas, os céticos e os cínicos. No caso dos céticos, houve, e já é lá no final do helenismo, antes um pouco de iniciar o neoplatonismo, eles diziam que não havia nenhuma garantia de verdade, né? De como atingir a verdade. E com isso causa aí um certo, desestabiliza, vamos dizer assim, o desenvolvimento da filosófico, né, racional. O neoplatonismo vai surgir então como uma resposta, né, tentando então reelaborar aquela filosofia dos clássicos, de Platão e Aristóteles. Eles também vão ter outras influências, né, por exemplo, dos estoicos, de Pitágoras, que era, né, um pré-socrático, mas principalmente de Platão. Então, o neoplatonismo está nesse período de transição, e isso é importantíssimo, de transição de uma forma de pensamento, que é o pensamento grego, para uma forma de pensamento que é o medieval e que são totalmente distintos. Tá? Então, o neoplatonismo, a grande importância do neoplatonismo é de fazer essa junção aí, né, e essa transição entre essas 2 formas de pensar. O neoplatonismo, como a gente viu nas aulas passadas, né, ele é fundado por um filósofo chamado Amônio Sacas. Porém, Amônio Sacas não deixa nada escrito, da mesma forma que Platão faz com os ensinos de Sócrates, Plotino faz com os ensinos de Amônio Sacas, né? Então, Plotino é o Platão do neoplatonismo, digamos assim, né? Ou seja, Plotino vai sistematizar realmente, e por muitos vai ser considerado o fundador do neoplatonismo. Às vezes a gente vê essa referência de Plotino como sendo o fundador do neoplatonismo.
porque ele foi realmente o principal representante do neoplatonismo. Com Plotino já volta aquela tendência de um grande sistema, né? Então o Plotino, ele vai fazer uma divisão, ele fala do uno e do ser. E é graças a ele que a gente tem aquela distinção, que daqui a pouco a gente retoma aqui, que coloca o divino num outro mundo, né? Num mundo diferente, apartado do mundo natural, coisa que os gregos ainda não faziam. Lembra que a ideia dos gregos era do caos para o cosmos, tudo está dado e a única coisa que acontece é uma organização disso, né? Sem a ideia de criação. E a partir da distinção que o Plotino vai fazer, já se abre caminho para essas ideias mais fundamentais, essa ideia mais criacionista, né? Passando então, na verdade não exatamente passando, porque olha, a gente vê que o neoplatonismo ele começa no século II depois de Cristo e vai até o século V depois de Cristo. A patrística, embora ela seja, a gente associe a patrística principalmente com toda a primeira etapa da Idade Média, né? Então, assim, historicamente, como que a gente divide a Idade Média? Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? Então, lembra, alto é aquilo que está mais distante, né? A gente olhando de onde nós estamos hoje, 2020, voltando lá, a alta Idade Média é aquela que está mais distante, é lá no início da Idade Média. A Baixa Idade Média é essa que está mais próxima de nós, né? Então, a filosofia medieval, o período medieval, ele vai se dividir historicamente entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, filosoficamente, a corrente filosófica que perdurou durante toda a Alta Idade Média é a patrística. Porém, a patrística começa um pouquinho antes do período medieval em si, porque, historicamente, considera-se que o período medieval ele começa com a queda do Império Romano, mais ou menos no século V, né? Mas a gente vê que o Agostinho mesmo ele é anterior a isso, né? Então, nesse período do neoplatonismo, existem aí já os cristãos, ele já se inicia na era cristã, né? No século II depois de Cristo. Então, a gente tem tanto patrísticos, cristãos, quanto neoplatônicos aí convivendo. Existe esse momento de trocas, né? De mútua influências do cristianismo com o paganismo, do paganismo com o cristianismo. Tanto que o Amânio Sacas, que foi o fundador lá do neoplatonismo, vinha de uma matriz cristã e se converteu ao paganismo na via inversa do que a gente costuma achar que é natural aí, né? De que os pagãos foram se convertendo ao cristianismo, que realmente foi a tendência e era a principal preocupação da patrística. O que a gente chama de patrística esse período, né? O período dos pais da igreja. Então, pater, pais, né? Por isso vem patrística aqui, o período dos pais da igreja. Então, os filósofos desse período estão empenhados em dar fundamentos filosóficos para a fé cristã, para desenvolver o cristianismo e trazer pagãos, converter pagãos, né? Então é um momento de expansão do cristianismo, mas para que o cristianismo se expanda, é necessário que ele alcance aí o nível conceitual de toda aquela tradição filosófica, né? Que era a tradição grega. Então a gente vai ter aí uma cristianização dos conceitos filosóficos gregos, e uma fundamentação racional, que era uma característica da filosofia grega, da fé cristã, né? Tem essas duas vias aí. A patrística, então, é esse momento de fundação, né? Os pais, aqueles que estão fundando, estão dando origem aí à doutrina católica, né? A doutrina cristã católica, da Igreja Católica. Nesse momento também, né, de queda do Império Romano, Santo Agostinho está vivendo bem nessa fase que vai ser oficializada a religião cristã, né? E logo depois, um tempo depois de Agostinho, da morte de Agostinho, mais ou menos em 527, não lembro exatamente a data,
vai ser ordenado, né, por Justiniano que se fechem todas as escolas pagãs. Então, teve esse momento do neoplatonismo convivendo ali com o cristianismo, mas houve um momento em que basta, já não se pode mais desenvolver esse tipo de filosofia. Agora só filosofia cristã, né? Então, que é quando se fecha a Academia Platônica, né? É a principal instituição de ensino que durou mais tempo. Bom, terminando esse período da patrística, que é ali na Alta Idade Média, a gente vai ter um período que é caracterizado principalmente pelo surgimento de escolas, muitas escolas, né? Então, escolas episcopais, escolas paroquiais, obviamente aqui sempre relacionados com a igreja e com a religião, né? Por isso que esse período se chama escolástica, está fazendo referência ao surgimento, à emancipação aí do conhecimento das escolas, tá? Escolas clericais, as primeiras universidades, né? Então, também é um período em que a gente tem o crescimento das cidades, florescimento do comércio, um momento de maior abertura, assim, historicamente falando, né? Mas persiste, durante todo o período medieval, aquele esforço de conciliação entre fé e razão, né? Essa é a principal característica da filosofia medieval, conciliar fé e razão. Esse problema de conciliar a fé com a razão, ele era inexistente na filosofia grega, não é? Né? A gente pode fazer essa comparação aí de que ela era totalmente racional. Liberdade total da razão. Aqui a gente tem, então, razão e fé andando juntas. A razão ela não vai ser desqualificada, ela não vai ser renegada, porém, ela agora tem esse elemento da fé, do dogma, né, que são as verdades estabelecidas, inquestionáveis pela Igreja. Os dogmas são o fundamento aí de toda a verdade, né, filosófica, nesse período, no período medieval. Então, retomando, patrística é o pais da Igreja, Santo Agostinho foi o principal representante, e a gente também pode dizer que todo o período medieval foi uma releitura da filosofia antiga. De que forma? Santo Agostinho cristianizando os conceitos, aí a filosofia de Platão, e São Tomás de Aquino cristianizando, utilizando a filosofia aristotélica a serviço da fé cristã. Então, Platão no primeiro momento com Santo Agostinho e Aristóteles no segundo momento com São Tomás de Aquino. Ok? Eu ainda vou ficar trazendo isso porque é muito importante fixar isso, que patrística, Santo Agostinho, Platão, escolástica, São Tomás de Aquino, Aristóteles, tá? Outra coisa que vocês podem ouvir falar é do tomismo aristotélico. Aí às vezes a gente não conhece muito bem, fica com aquela dúvida, que será isso? Será que é alguma teoria do Aristóteles? Não. É como ficou conhecida a filosofia do São Tomás de Aquino. Então, tomismo, se referindo a São Tomás de Aquino. Tomismo aristotélico por quê? Toda a filosofia de São Tomás de Aquino é aristotélica. É uma releitura do Aristóteles, né? Então, essa expressão tomismo aristotélico está se referenciando, está fazendo referência aí à filosofia de Aristóteles presente no São Tomás de Aquino. Alguns slides estão repetidos das outras aulas, mas só para a gente relembrar, né? Então, aqui, o que caracteriza principalmente lá o período antigo? A figura socrática, né? Principal aí em todo o período antigo. Foi a marca, vamos dizer assim, do pensamento antigo, né? Da filosofia grega. Qual é o contexto em que vive Sócrates? Vocês se lembram disso? Contexto histórico ali que vive Sócrates. Então, Sócrates ele vive durante o desenvolvimento da democracia, né? Da forma de governo democrática. E a democracia, como vocês sabem, ela se fundava ali nas assembleias, né? Na participação dos cidadãos nas assembleias,
Quem eram os cidadãos, por exemplo? Vocês se lembram disso? Homens atenienses. Oi? Homens atenienses. Homens atenienses maiores de idade, proprietários de terras, né? Esses são considerados os cidadãos. Então a gente diz assim, tem essa ideia, a democracia é aquela forma de governo totalmente, né, que tem uma maior abertura popular. Nesse momento era realmente, porque ela está, em relação aos governos tirânicos, ela realmente abre a abertura, tem uma abertura maior aí para a participação política dos cidadãos, porém esses cidadãos são bem delimitados quem tem o direito de participar. E a participação política é voto direto, né? Ali votação levantando a mão mesmo, era dessa forma que se davam as votações nas assembleias. E qual era a importância dos sofistas nesse momento? Ora, quem discursa melhor, quem é mais persuasivo, vai conseguir defender melhor suas ideias ali, conseguir um número maior de votos, né? Então, o sofista é aquele educador do discurso, que o Sócrates vai dizer que está pautado na doxa, que é na opinião, e que não tem relação com a episteme, que é aquilo que ele realmente busca na filosofia dele. Né? A episteme seria a verdade, né? Algo que seja válido, que seja verdade, e não que tenha uma mera preocupação aí de persuadir. Né? Esse é o teor aí do debate entre Sócrates e os sofistas. Então, doxa, opinião, sofistas, episteme, a verdade, essa busca pela verdade, para Sócrates. Quando Sócrates afirma isso, ele traz um abalo, um risco aí para o próprio governo, né? Para a própria organização democrática ali. A democracia não está fundada em todo um aparato discursivo aí que os sofistas representam, né? Então, é também essa a natureza da condenação de Sócrates, né? Ele também está irritando aí, causando um certo desconforto na forma de organização política ali democrática, tá? Então, só para a gente ter uma contextualização ali de por que Sócrates foi tão importante, né? Em todo esse período aí da Grécia. O neoplatonismo. Essa imagem é uma imagem da Academia Platônica. O neoplatonismo ele surge na Alexandria, mas ele vai ser levado para Atenas, para a Academia Platônica, por Próclo depois. Então, assim, todos os neoplatônicos vão continuar se encontrando, enfim, desenvolvendo a filosofia na Academia Platônica, até o seu fechamento. E a época em que ela é fechada é quando realmente o neoplatonismo marca ali o final do neoplatonismo. Daí então a gente tem aqui no neoplatonismo essa retomada, né, dos grandes sistemas de Platão, Aristóteles, mas principalmente Platão. E a figura central foi Plotino. É através do Plotino que o Santo Agostinho vai tomar contato com a filosofia platônica, né? Então é bastante importante para a filosofia medieval, o neoplatonismo. Na filosofia medieval a gente tem então principalmente a figura dos doutores da igreja, né? A partir desse momento os filósofos são os teólogos. A gente ainda não fala, não usa esse termo teologia, mas é que está se formando, né? Então a teologia enquanto ramo do saber, né? Então, os doutores da igreja são os filósofos, teólogos, aqueles que estão aí utilizando todo o instrumental da filosofia grega para fundamentar as verdades da fé cristã, os dogmas da fé cristã. Santo Agostinho é considerado um destes pais da igreja. Outra coisa, pais da igreja, a gente só vai usar essa expressão nos primeiros séculos da era cristã, só naquele período da patrística, que nem é todo o período da patrística, é só nos primeiros séculos mesmo, são os pais de fato, aqueles que estão começando, no comecinho. Depois disso, todos os outros grandes filósofos, como Tomás de Aquino, por exemplo, são chamados doutores da igreja, né? Então, sempre que você que vê a expressão pais da igreja, está falando bem do comecinho mesmo, está falando da patrística.
doutores da igreja. O Santo Agostinho, por exemplo, era pai da igreja e era doutor da igreja também, né? Mas depois disso a gente tem somente doutores da igreja. Aqui então, relembrando, né, qual foi a grande novidade que o neoplatonismo trouxe, né, com relação à filosofia antiga? Essa distinção que vai estar muito subentendida ali na forma de pensar medieval, né? Então, quando Plotino fala do ser, do uno, como algo totalmente apartado aqui do mundo natural, ele está abrindo ali de certa forma, ajudando a fundamentar uma religião monoteísta. Ele não fala de Deus, em momento algum, né? Mas já abre, conceitualmente, abre essa possibilidade aí de você falar de um Deus único, de um Deus criador, que doa o seu ser para o ser de todo o universo, né? Então, aqui a gente tem tudo coexistindo. Existe uma ordenação dos dados, tudo já está dado. Aqui, a partir daqui, a gente começa a pensar então em termos de criação. E o cristianismo, né, a filosofia medieval, vai ser a que vai falar pela primeira vez em uma criação do nada, né? Ou seja, não havia nada, do nada Deus cria tudo que existe, né? Então, isso também é importante, saber que a criação do nada é um dogma da Igreja Católica do período medieval. Santo Agostinho é um deles, né, que vai falar nesses termos. Lembrando que lá, então, o divino faz parte do mundo natural, né, e do mundo material. Aqui a gente tem essa distinção em outra esfera, vamos dizer assim, né, do conhecimento. Ali, quando Platão, por exemplo, ele fala de mundo das ideias, é apenas um outro nível da realidade, mas ainda está no plano natural, né? Aqui a gente já tem essa distinção como algo que pré-existe, vamos dizer assim, né? E que dá origem a outro mundo. Ok, filosofia medieval cristã, então. Como que a gente pode, em poucas palavras, sintetizar o que representou toda a filosofia medieval cristã? Essa relação entre fé e razão. Então, ela é básica para você pensar a filosofia medieval. Não é uma característica, por exemplo, da filosofia grega, da filosofia antiga. Nem será da moderna e da contemporânea. Então, isso é muito característico da filosofia medieval, essa relação conciliar fé e razão. A fé aqui, ela não é só a questão da crença, de você crer, mas como forma de conhecimento, né? Então, os pais da igreja e todos os outros filósofos, doutores da igreja, eles vão dizer que essa é uma forma de conhecer verdades que você não poderia atingir somente através da razão natural. Que você só atinge através da fé. E por isso elas devem ser conciliadas, a fé e a razão. A gente tem, num primeiro momento, bom, já falo disso, da fé subordinada à razão, já vou chegar lá. Aqui a gente tem então os dogmas, né? Também marcando aqui esse ambiente da filosofia medieval cristã, os dogmas, que são aquelas verdades religiosas incontestáveis, que são a base de onde você começa aí todo o conhecimento, né? Estabelecer todo o conhecimento. Então a gente vai ter essa dupla via aqui. A tradição filosófica grega, sendo levada ali para fundamentar as verdades da fé, os dogmas, então você utiliza essa forma racional de desenvolver o conhecimento para fundamentar os dogmas, que tem origem na fé, e você também utiliza aquela fé cristã para cristianizar essas ideias que estavam sendo desenvolvidas aqui na Grécia. Então, por exemplo, a teoria das ideias do Platão, ela vai ser transformada, cristianizada e transformada numa teoria que ficou conhecida como teoria da iluminação, pelo Santo Agostinho.
Então, é nesse sentido que a gente fala de cristianização das ideias e dos argumentos filosóficos aqui fazendo referência à antiguidade. Então, olha, quando a gente fala de filosofia medieval, e aqui a gente já está caminhando para o fechamento de uma primeira etapa da filosofia, vamos dizer assim, né? Filosofia antiga e filosofia medieval, elas estão totalmente relacionadas, porque a filosofia medieval realmente foi toda uma releitura cristã de tudo aquilo que tinha sido desenvolvido lá, pelos antigos. Então, nas questões, quando aparece filosofia medieval, é muito comum que esteja em relação com conhecimentos da filosofia antiga. Em geral, elas aparecem juntas, né? Por exemplo, aquela preocupação que os antigos pré-socráticos, por exemplo, tinham de oferecer uma explicação para um princípio primordial, ela também aparece aqui na filosofia medieval cristã, que eles vão oferecer a resposta como sendo Deus, né? A questão continua sendo a mesma, as respostas vão mudando aí de acordo com o período. Então, outra coisa que é importante, essa frase é uma frase do Santo Ambrósio, que não sei se vocês se lembram da aula passada, foi o mestre do Santo Agostinho, aquele que converteu o Santo Agostinho, batizou o Santo Agostinho, né? O Santo Ambrósio, ele dizia assim: toda verdade dita por quem quer que seja é do Espírito Santo. Então, por que não faz sentido você renegar, desqualificar as verdades da filosofia pagã, entre aspas, que é a filosofia grega, de Platão e Aristóteles? Porque aquelas verdades, embora os gregos não soubessem, segundo os medievais aqui, né? Embora os gregos não soubessem, aquelas verdades elas vêm da mesma fonte, que é a fonte divina, né? Então, é importante ter isso em mente, de que em momento nenhum a filosofia medieval vai desqualificar o conhecimento racional do período antigo. Eles vão conciliar, vão utilizar, relaborar para fundamentar o cristianismo, né, e a filosofia cristã. Tudo bem até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Até aqui? Não? Tudo bem? Ok. Outra característica que é importante a gente memorizar, ter em mente, né, desse período, que é o teocentrismo. Então, o que é o teocentrismo? Deus está no centro do universo, no centro de todas as relações. Então, todas as relações humanas, o desenvolvimento científico, tudo isso deve estar relacionado, estar em função da ideia da criação e de Deus, né? Embora a gente tenha aí esse esforço que é característico do período medieval de conciliar razão e fé, tanto no primeiro momento, que é a patrística, quanto no segundo momento, que é a escolástica, existe também essa subordinação aqui da razão, né? Então, nesse sentido, por exemplo, qual era o sistema cosmológico desse período? Que foi aceito, ou seja, porque estava de acordo com as verdades da religião cristã. Era o sistema cosmológico geocêntrico, que é aristotélico. Desde Aristóteles já se pensava dessa forma e foi melhor elaborado depois por Ptolomeu. Vai se estender durante todo o período medieval essa concepção de que a Terra está imóvel no centro do universo e de que os planetas, que na época eram 7, se não me equivoco, inclusive Lua e Sol, giravam ao redor da Terra. Por que isso é aceito? Então, tem um desenvolvimento científico, porém, na medida em que ele se adequa às verdades da fé, da Bíblia, que você pode justificar isso em versículos, passagens bíblicas, né? Por que isso se adequa com a igreja? Deus é o Criador de tudo. A obra máxima da criação de Deus, que é feito à sua imagem e semelhança, é o homem. Por conseguinte, a terra onde habita o homem
é o centro do universo, é o centro da criação divina. Então, quando chegam os filósofos, né, Galileu, logo já no finalzinho desse período medieval, abrindo lá o Renascimento, falando sobre uma teoria heliocêntrica, né, que coloca o Sol no centro do universo, a Igreja não vai aceitar, né, vai ter muito conflito aí. Já numa época em que havia Santa Inquisição, né, um período mais conturbado. Então, é muito importante ter em mente que o período medieval é um período teocêntrico. Deus está no centro do universo, o sistema cosmológico científico, a forma de entender é a Terra no centro do universo. É assim que vai permanecer por toda a Idade Média, né? Depois, aí a gente vai ver que vai ter uma contraposição aí que vai ser trazido o antropocentrismo, o homem para o centro, né? Mas aí já é outra questão para a gente ver lá a partir do Renascimento. Importante aqui ter o teocentrismo como uma característica desse período medieval. Então, esse esforço de conciliar razão e fé, ele permanece durante todo o período medieval, mas no primeiro momento, que é a patrística, onde eles estão ainda fundamentando a Igreja Católica, né, as bases da Igreja Católica, a razão está totalmente subordinada à fé. Ela é importante na medida em que ela vai ajudar a fundar as bases aí do cristianismo. Num segundo momento, que é escolástica, lá com o Tomás de Aquino, né, onde ele vai retomar Aristóteles que as obras de Aristóteles ficaram perdidas durante muitos séculos, né, porque justamente a Igreja considerava um grande risco, né, para a filosofia cristã, né, para a religião cristã. Então, nesse momento aqui do Tomás de Aquino, em que é retomado Aristóteles, a razão ela já está num nível mais de igualdade com a fé, né? Por quê? Porque ele vai dizer que, através da observação da natureza, é possível você encontrar também as verdades de Deus, é possível você, inclusive, demonstrar racionalmente que Deus existe através da observação da natureza, que é o que Tomás de Aquino vai fazer através da filosofia do Aristóteles. Tá bom? Então aqui, primeiro momento, que é a patrística, a razão ela está subordinada à fé. No segundo momento, a razão ela já está mais integrada, mais em nível de igualdade ali com a fé. Até porque nesse momento a base teológica já estava estabelecida, né? Que os padres da igreja já tinham feito todo esse trabalho. Aqui as questões serão outras. Tudo bem até aqui? Posso passar. Qual seria então a influência da filosofia pagã entre os filósofos medievais cristãos, né? Bom, os filósofos medievais cristãos são principalmente Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho na patrística, lá no início, Tomás de Aquino na escolástica, já no final, né, da metade para o final da Idade Média. O Agostinho de Hipona, ele vai seguir essa linha que é chamada de idealismo, né, o idealismo platônico, que vem lá da teoria das ideias. E o Tomás de Aquino já segue a linha do materialismo aristotélico. Então, aqui a gente tem a origem de uma dicotomia aí dentro da filosofia que vai permanecer até a modernidade, né? Os contemporâneos sempre vão estar nesse debate entre o idealismo e o materialismo. Você quer fazer alguma pergunta? Não? Certo? Então, aqui retomando, o Agostinho de Hipona vai retomar e reelaborar as ideias de Platão, o idealismo de Platão, e aqui Tomás de Aquino vai reelaborar as ideias de Aristóteles, o materialismo de Aristóteles. Qual é a ideia de São Tomás de Agostinho de Hipona? Ele diz assim: crer para entender. Então, olha, como a fé vem primeiro, né? A fé se sobrepõe à razão. Creio para entender e entendo, ou seja, coloco a razão aí em ação para crer. Então, aí como a razão ela deve estar subordinada de uma certa forma à fé, né?
e a razão, então, ela é vazia sem a fé, para o Agostinho de Hipona. Para o Tomás de Aquino, qual é a ideia principal aí? É de que Deus deixa a sua assinatura na natureza. O que significa isso? Que observando a natureza, o mundo material, o mundo criado por Deus, eu também consigo atingir as verdades. Né? E isso aqui, para o Agostinho de Hipona, que era um idealista, lembra que o Platão dizia que o mundo sensível era um mundo onde eram meras cópias, né? Então, para o Agostinho, jamais, né? Se aparece ali uma referência à filosofia de Agostinho como valorizando a experiência sensível, sensorial, de forma alguma é possível. Mas para Tomás de Aquino, embora ele seja cristão do período medieval, sim, é a característica da sua filosofia, inclusive. Trazer, então, para o campo da observação, que está muito mais próximo do que a gente entende como científico, né, das ciências naturais. É assim que a gente entende, então, essa expressão materialismo aristotélico do Tomás de Aquino. Essa aqui é aquela imagem que eu já tinha comentado com vocês, que está no centro daquela imagem da Academia de Platão, né? Quem são aqui? Platão e Aristóteles. Platão, assim como Sócrates, né, naquela imagem da morte de Sócrates, apontando para cima, para o ideal, para o mundo das ideias, para essa realidade superior, ontologicamente superior, né? Que é a realidade das ideias, a teoria das ideias e formas ideais, né? E aqui Aristóteles indicando a superfície, né? Então, essa ideia de que você deve olhar para a natureza e explicar também a natureza, né? E o Aristóteles, então, ele tem uma teoria das 4 causas. Enquanto Platão ele falava de um mundo ideal e um mundo sensível, se a gente for pensar o que Aristóteles faz, né, ele reelabora essa filosofia do Platão, da qual ele vai discordar, de forma a retomar tanto os pré-socráticos quanto Platão e dizer que o ser, ou seja, toda a natureza, pode ser explicada de 4 formas, não de uma forma ou de 2 formas, como ali o mundo sensível e o mundo formal. Ele traz, então, a ideia de causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Eu vou retomar isso quando a gente entrar ali no Agostinho, no São Tomás de Aquino. A gente vai ver um por um o que ele entendia por isso aqui, tá? Pela teoria das 4 causas, que faz parte da obra de Aristóteles chamada Metafísica. Ficou perdido durante muito tempo. Então, lá naquele período do Agostinho, nem que ele tivesse uma abertura para desenvolver esse tipo de filosofia, ele não tinha acesso a esse desenvolvimento de Aristóteles. O que se conhecia lá na época eram pequenos trechos da lógica aristotélica. Muito pouco mesmo de Aristóteles, que era extremamente proibido pela Igreja. Aqui não. Aqui, na escolástica, na época do Tomás de Aquino, existe toda uma cultura de se estudar Aristóteles. Muita gente estuda Aristóteles. É uma retomada, um resgate da filosofia aristotélica que tinha se perdido por muitos séculos. E isso vai se dar principalmente através dos filósofos muçulmanos, que não eram, né, eram os árabes. Eles é quem trazem, começam a traduzir, trazem ali pela Espanha esses textos de Aristóteles, e que aos poucos vai se expandindo ali por toda a Europa medieval e na França, né, em Paris, onde estudava o Tomás de Aquino. Ele lecionou inclusive lá na Universidade de Paris. Bom, aqui para o Platão, o que é importante, né? Quando ele fala da teoria das ideias ou formas ideais, que vocês já entenderam, estabelece um mundo ideal, um mundo sensível, e que tem uma relação de participação, mundo sensível, imperfeito, cópia daquele mundo ideal, ele participa do mundo ideal. E ele diz também que a alma, ela contempla essas formas ideais, porém quando ela encarna, quando ela passa a fazer parte desse mundo sensível, ela se esquece. E é através, então, que ele chama de teoria da reminiscência. A reminiscência é uma recordação, uma lembrança.
É através da reminiscência, da recordação daquelas verdades ideais que um dia foram contempladas, que eu adquiro conhecimento. Adquiro nem é uma palavra muito boa, porque na verdade eu relembro. Todo o conhecimento já está presente na minha alma e através da reminiscência eu vou recordar, né, aquilo que eu já tinha contemplado. Para o Santo Agostinho, quando ele vai tomar contato com a teoria das ideias e vai, né, reelaborar a teoria das ideias, a teoria da reminiscência é algo que não encaixa muito ali com a Igreja Católica, porque pressupõe aqui uma reencarnação, ou não? Sim, né? Então, o que ele vai dizer aqui é, a partir da teoria da reminiscência platônica, que ele vai desenvolver a sua teoria do conhecimento, que é chamada de teoria da iluminação divina, tá? E daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre ela. No caso do Tomás de Aquino, com Aristóteles, ele vai utilizar as 4 causas da metafísica aristotélica e a forma de pensar do Aristóteles, que é: observe a natureza, que você tem aí uma explicação para a realidade, né? Ele vai utilizar isso aqui para demonstrar racionalmente a existência de Deus. Então ele vai aplicar aquela filosofia que era considerada perigosa para fundamentar ainda mais a filosofia cristã, né? As verdades da vida cristã, que são chamadas então aqui no Agostinho. A teoria da reminiscência, o idealismo platônico, vai dar origem à teoria da iluminação. No Tomás de Aquino, a teoria das 4 causas, a metafísica aristotélica, vai dar origem a uma teoria que é chamada de 5 vias, teoria das 5 vias para a existência de Deus. 4 causas aristotélicas, 5 vias de Tomás de Aquino. Ok? Alguma pergunta? Então, passamos aí o período da patrística, né? Aquele movimento, então, que se inicia nos primeiros séculos da era cristã, que é caracterizado pela atividade intelectual, produção intelectual dos pais da igreja, que estão fundamentando, teoricamente, a religião católica, né? Então, eles estão dando embasamento filosófico, inclusive através dos conceitos lá da filosofia grega, para os dogmas da igreja. Qual é o objetivo? Expandir o cristianismo, converter os pagãos e também combater as doutrinas heréticas, que, como eu comentei com vocês na outra aula, eram aquelas doutrinas de base cristã, mas que não estavam de acordo com os dogmas da Igreja Católica. Então, a gente tinha várias formas de ser cristão nesse momento, até chegar nessa organização que a gente chama de Igreja Católica, que é uma grande potência, né? Depois, durante toda a Idade Média. Então, nesse momento é importantíssima a atuação dos pais da Igreja nesse sentido, né? Combater as heresias, fundar as bases da Igreja Católica. Quais eram as principais aqui, né? Que o Agostinho combateu? O pelagianismo. O pelagianismo era aquele que dizia que a natureza humana ela permanecia pura. Depois do pecado original de Adão, isso não implicava que a queda da humanidade, que aquele era um pecado só de Adão, permanecia ali. Não deveria ser um pecado transmitido para toda a humanidade. Isso é um dogma da igreja, né? Então, o homem nasce na condição de pecador, de acordo com a Igreja Católica, né? Com os dogmas ali da Igreja Católica. Por nascer na condição de pecador, ele busca a salvação, ele busca, né, se redimir aí dos seus pecados, inclusive essa é a função do batismo, né? Então, veja que o pelagianismo ele está colocando aí, indo contra um dogma fundamental da Igreja Católica. Ele vai ser combatido então por Agostinho. Uma outra doutrina herética combatida pelo Agostinho é o donatismo. Então, o donatismo dizia que a igreja jamais deveria aceitar pecadores no seu corpo de sacerdócio. Isso era uma afronta à própria história do Agostinho. E como vocês lembram, o Agostinho, ele não é cristão antes, né? Ele tem todo um período secular, da vida secular dele, anterior à sua conversão,
onde ele tinha uma vida desregrada, né? Ele inclusive aderiu a uma seita, que é o maniqueísmo, né? Que foi fundamental, inclusive, para o desenvolvimento da filosofia dele. Então, o maniqueísmo, que é a próxima aqui, não é exatamente uma heresia, porque não tem base cristã, tem elementos cristãos, mas ele é uma fusão, um sincretismo com várias outras doutrinas, né? Por isso se chama de seita, e dizia principalmente que o mundo todo está dividido entre dois princípios, que é o princípio do bem e o princípio do mal, o mundo da luz e o mundo das trevas. Parece um pouco o cristianismo, mas vai trazer um problema grande, né? Que é o problema de, ora, se Deus criou o universo e o universo está dividido entre esses dois princípios, então Deus criou o mal? Isso é inadmissível para o Santo Agostinho. É assim, a partir daí, esse embate aí com o maniqueísmo, ao qual ele aderiu por 9 anos, que ele vai desenvolver uma das questões centrais da filosofia do Agostinho, que é o problema da origem do mal. Então ele sempre se questionou sobre isso, e a partir do contato com o neoplatonismo, com a filosofia de Platão, que ele começa a elaborar então uma resposta mais convincente, né, para ele, para explicar esse problema da origem do mal. Então, só retomando aqui rapidamente lá a biografia do Agostinho, né? Ele tinha uma mãe cristã, que era Santa Mônica, o pai pagão, o pai se converte no leito de morte através da influência da mãe, né? O Agostinho, ele sai de Tagaste, ele nasce no norte da África, né? Numa província no norte da África chamada Tagaste. Ele sai de lá com 16 anos e vai para Cartago estudar retórica. Ele se torna um grande mestre, um grande professor de retórica. Em função disso, ele se muda para Roma, Milão, onde ele vai ensinar retórica, e é lá que ele vai tomar contato com o neoplatonismo, já nesse ambiente, né, de ensino. Ele toma contato com as tendências intelectuais daquele período, que eram as neoplatônicas, e também com Santo Ambrósio. Lembrando que antes disso, então, foi o período em que ele permaneceu ali no maniqueísmo, né? Ele era um maniqueísta. E é através, então, do neoplatonismo e, principalmente, da figura de Santo Ambrósio, que era também considerado, né, um pai da igreja, que Santo Agostinho irá se converter, né, e se batizar aí como cristão. Depois disso vai se tornar bispo, né, uns 10 anos depois da conversão dele, ele se torna bispo. Então vejam que meteórica aí, né, essa conversão, como ele se torna um dos principais representantes da filosofia cristã, tendo esse histórico, né? Teve filhos, teve mulheres, ele não era santo e foi santificado. Então, é uma figura muito interessante, assim, dentro da filosofia medieval. São Tomás de Aquino, por exemplo, não tem, né, esse histórico aí de essa vida secular, esse contraste da vida secular, até pelo período também que ele nasce, né? Ok? Até aqui? Tudo bem? Então, aqui o problema da origem do mal, né? Vamos ver 2 problemas aí principais da filosofia do Santo Agostinho. O problema da origem do mal, que é o problema do maniqueísmo, né? Esse embate que ele tem aí com o maniqueísmo. Se durante muito tempo, a contragosto da mãe, né, que era cristã, ele aderiu ali a essa seita que dizia que o mundo estava dividido entre o princípio do bem e do mal, agora, então, já sob influência da filosofia de Platão, ele vai oferecer uma outra resposta. E ele vai dizer que o mal não é, substancialmente, o mal não existe, não tem existência por si só. Ele nada mais é do que ausência do bem. Então, o mal, na verdade, ele surge, o mal moral vai surgir do problema do livre-arbítrio. Então, Deus, quando cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, lhe dá liberdade total, né, ao livre-arbítrio, de agir de acordo com a sua razão, e deve direcionar seu livre-arbítrio sempre para a busca de Deus, que é o bem, que é o ser.
Se você se afasta do ser, que é Deus e que é o bem, aí você se defronta então com essa sensação, né, com a origem do mal, que não pode jamais ser explicado como algo que existe por si só. Ele é apenas então uma ausência, um afastamento do bem, né? Essa ideia é totalmente plotiniana. Toda essa ideia, essa elaboração do problema da ausência do mal, Agostinho bebe lá na fonte do neoplatonismo de Plotino, tá? Mas em geral a gente costuma dizer a referência principal é Platão. Mas o Platão que o Agostinho conheceu é o Platão do neoplatonismo. Já é aquela releitura feita pelos neoplatônicos, né? Pelo Plotino, tá? Então, o que é importante você fixar aqui? O mal não existe para Agostinho, porque isso implicaria que fosse uma criação divina, e Deus não pode criar do mal. Então, o mal ele é a ausência do bem, afastamento do bem. E aí envolve a questão do livre-arbítrio, o homem sempre deve direcionar a sua vontade, né, para o bem, para Deus. Tudo bem até aqui? O outro problema aqui era aquele texto que você já tem, tá? Um texto do Danilo Marcondes, que está falando sobre toda essa questão da natureza do mal em toda a filosofia da Idade Média. Ele é interessante, depois vocês podem ler para compreender melhor. Aí, então, a gente tem outro problema principal, a teoria mais conhecida aí, né, da filosofia agostiniana, que é chamada de teoria da iluminação divina. Então, toda vez que você ouvir falar de teoria da iluminação divina, ela vai estar se referindo, de uma certa forma, à filosofia platônica, à teoria da reminiscência. Quais são os princípios básicos da filosofia de Platão aqui que o Santo Agostinho vai reelaborar na perspectiva cristã? A teoria das ideias em formas puras, né? Então, aquela ideia do mundo inteligível e mundo sensível, ela permanece para o Agostinho. Porém, o Agostinho vai dizer, essas ideias perfeitas, puras, né, das quais o mundo sensível são apenas meras cópias, essas ideias perfeitas, elas residem na inteligência divina criadora, elas estão na mente de Deus. Deus, ao criar o homem como sua imagem e semelhança, deposita ali a própria razão humana, essa centelha divina, né? Então, é através da interiorização, e essa palavrinha também é chave para a gente entender a filosofia aí do Agostinho, ou seja, jamais vai ser no contato com o exterior, jamais vai ser na natureza, e para São Tomás, por exemplo, será, para o Agostinho através da interiorização. É dentro de si que o homem encontra as verdades, né, que foram depositadas ali por essa centelha divina, através da criação divina, né? Então, a teoria da reminiscência, onde a alma já teria estado em contato com a verdade, se esquece e vai rememorar, lembrar, aqui se transforma em teoria da iluminação. Gente, todo esse problema aqui, ele dá origem, né, a algo que a gente vai permanecer na filosofia, em toda a filosofia, que é o embate entre o inatismo e o empirismo. Por isso que eu falei lá no início, né, o idealismo platônico, o materialismo aristotélico, o inatismo e o empirismo, são coisas que estão relacionadas. Então, o inatismo significa o quê? O que significa essa palavra, inatismo? Que também é importante a gente conhecer alguns conceitos filosóficos, né, que vão se repetir aí em todas as outras teorias que a gente tem, ter esse referencial. Então, o inatismo o que é? A ideia, ou melhor, a concepção de que as ideias elas pré-existem na mente, independente de todo e qualquer contato com a natureza, com o mundo sensível, né? Então, veja que aqui é totalmente essa ideia, né, de ideias inatas, elas já estão na alma, elas já estão presentes na alma.
O Santo Agostinho segue nessa linha do inatismo, porém, ele não admite a teoria da reminiscência. Ele vai dizer, né, que a forma de conhecer as verdades é através da iluminação divina. As verdades, então, elas estão na alma e são acessadas pela luz natural, pela centelha divina que há no homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus, por essa via que é importantíssima, que é a via da interiorização. Alguma pergunta sobre isso? Não? Posso seguir? Então a gente tem agora o período da escolástica, né? Então esse período, que, como eu já disse no início, é marcado pelo surgimento das escolas, das primeiras universidades medievais. Aqui existe um maior desenvolvimento do conhecimento. Tem aqui a figura central dos monges copistas, né? Ou seja, você vai ter uma maior democratização, não é a palavra exata, mas assim, uma disseminação do conhecimento, né? Os copistas são aqueles que vão copiar, né? Tem os tradutores e os copistas são aqueles que vão fazer aí, as cópias das obras para disponibilizar para... Então, nesse momento, as escolas surgem, inclusive, como essa necessidade de maior formação, né? Para o corpo da igreja, de sacerdotes, né? Então, aqui a gente tem, então, marcado aqui nesse período, essa intensificação das traduções das obras dos filósofos clássicos. É quando a gente começa, então, a ter o contato com essa filosofia natural e metafísica de Aristóteles, né, que antes era condenada pela igreja. Até São Tomás de Aquino enfrenta um pouco, né, pela igreja, uma certa resistência quando ele traz a filosofia de Aristóteles, para desenvolver as suas ideias retomando Aristóteles, mas logo a igreja percebe que aquilo é bastante útil, né, para a própria igreja. Então, esse período atinge sua culminância através da filosofia tomista, que é a filosofia de Tomás de Aquino, né, como é chamada a filosofia de Tomás de Aquino, que considera, então, a razão e a fé complementares, devem andar juntas, buscando desenvolver embasamento científico e religioso e comprovações empíricas da existência de Deus. Então, agora, ele está colocando Deus em um outro patamar, digamos assim. Não depende mais apenas da fé. Racionalmente, eu posso provar que Deus existe. Aqui tem um grande desenvolvimento da teologia, né? Bom, Tomás de Aquino, ele recebe a educação católica, né? Nasce na Itália, em 1225, recebe a educação católica e aos 19 anos ele entra para a Ordem dos Dominicanos. Ele estuda em Paris e é lá que ele vai ter contato, né? Da mesma forma que Agostinho tinha como mestre o bispo Ambrósio, né? Santo Ambrósio, aqui Tomás de Aquino tem como mestre Alberto Magno, tá? Santo Alberto Magno, São Alberto Magno, que era um grande estudioso do Aristóteles. É ele que introduz aí o Tomás de Aquino nesse estudo da filosofia aristotélica. Né? O Tomás de Aquino tinha um profundo respeito, ele era teólogo, sobretudo, né? Ele não se intitulava, não se considerava um filósofo. E ele chamava, por exemplo, o Aristóteles de o filósofo, né? Nas obras dele, onde quando ele fala do Aristóteles, ele fala o filósofo, se dirige com todo esse respeito, né? Com relação ao Aristóteles. Então, o que ele vai fazer? Ele vai retomar as ideias do Aristóteles sobre o ser e o saber, principalmente na obra Metafísica, e vai enfatizar a importância da realidade sensorial, do mundo, dos objetos dados do mundo sensorial. Né? Não é mais no plano das ideias, não é mais no plano apenas formal. E aí ele vai trazer, então, a gente vai entrar um pouquinho na filosofia de Aristóteles para entender isso, né? As noções de ato, potência e privação que foram desenvolvidas por Aristóteles e a teoria das 4 causas, tá? As principais obras do Tomás de Aquino são
Suma Teológica, que foi uma obra que ele fez voltada para aqueles iniciantes em teologia, e a Suma contra os Gentios. Então, ele é professor, né, ele estuda na Universidade de Paris com Alberto Magno, depois se torna professor na mesma universidade de teologia. Só lembrando, aqui a gente já tinha visto na outra aula, a organização do conhecimento, né, do ensino, era então o trívio e o quadrívio, as 7 artes liberais, né, que eram ensinadas nas escolas medievais. O trívio se compunha de retórica, gramática e lógica, o quadrívio, aritmética, música, geometria e astronomia. E aí, nesse período da escolástica, vão surgir isso aqui corresponderia ao que a gente chama de educação básica. E é nesse período, então, que surgem as universidades, que vai começar também um ensino superior, que vai ser de medicina, teologia, não lembro qual era o outro, mas principalmente teologia e medicina. Tá, então aqui, esse aqui é o Alberto Magno, que foi o mestre do Tomás de Aquino, um defensor da intelectualidade proporcionada pelas ciências e pela filosofia aristotélica. Aqui, então, a gente vai ter os princípios básicos da filosofia aristotélica que o São Tomás de Aquino vai reelaborar na perspectiva cristã. Então, olha, de um lado a gente tem as 4 causas de Aristóteles, que a gente já vai entender o que significa isso. Do outro a gente tem as 5 vias de Tomás de Aquino. Então, olha só, Santo Agostinho e Platão, né? A relação é Santo Agostinho e Platão lá na Patrística. Platão, teoria da reminiscência, que dá origem, em Santo Agostinho, à teoria da iluminação divina. No período da escolástica, a gente tem a teoria das 4 causas de Aristóteles, dando origem à teoria das 5 vias de Tomás de Aquino. Tá? Então, essa é a principal influência mais visível aí, né, da teoria da filosofia pagã na filosofia dos medievais aqui. Então, o que o Aristóteles entende aqui por essas 4 causas? Ele diz que toda a realidade ela pode ser explicada a partir de 4 causas, e não somente através de uma, como, por exemplo, os pré-socráticos. Quando os pré-socráticos dizem, por exemplo, que a água é o princípio primordial, ou que o fogo é o princípio primordial, eles estão falando de quê? Da matéria de que é composto. Então, o Aristóteles vai dizer, essa é a causa material que você pode... É apenas uma, ele diz assim, o ser, né, é polissêmico. O que significa isso? Ele pode ser visto de diversas formas, né? Você pode falar de diferentes nuances aí do ser, é a polissemia. Então, a principal, né, a primeira, aí é a causa material, que é a matéria, a substância da qual a coisa é feita. A causa formal é aquilo que dá forma à matéria. Então, se a gente fosse retomar lá o Platão, por exemplo, aquele plano das ideias, do mundo das ideias, lembra que a gente deu o exemplo do cão, por exemplo, né? Existe um cachorro, uma forma ideal do cachorro, e no mundo sensível você tem aí uma multiplicidade de cães diferentes que vão corresponder àquela ideia. Essa é a forma, né? Então aqui vai dar origem ao que o Aristóteles chamou de causa formal, que é aquilo que dá forma à matéria. Vamos pegar um exemplo então de uma escultura. A escultura pode ser de madeira, de barro, enfim. Vamos pegar uma escultura de madeira como exemplo. Qual seria a causa material da escultura de madeira, de acordo com essa explicação de Aristóteles? Causa material é a matéria da qual é feita, né? Qual seria a causa material de uma escultura de madeira? Oi? A madeira. Então, a madeira, ela é a causa material, é a matéria da qual é feita essa escultura. Qual é a causa formal dessa escultura? Aí depende do que é essa escultura. Então, vamos supor que seja, por exemplo, o rosto de Jesus Cristo, ou o rosto de um animal, de um elefante. A forma, a causa formal, é essa forma, esse projeto que foi impresso na matéria. Então, a matéria aqui, ela é
A madeira, embora ela seja madeira em ato, é aquilo que ela já está realizado em ato, ela é madeira, em potência ela pode ser uma escultura de um elefante, em potência ela pode vir a ser uma escultura de Jesus Cristo, em potência ela pode ser lenha para uma fogueira. Então, a potência aqui se refere a tudo aquilo que a matéria pode vir a ser, né? E o ato é aquilo que já está realizado. E o Aristóteles utiliza essas duas categorias aí para explicar toda a realidade. Tudo existe em ato e em potência, né? E tem um outro que ele chama de privação, mas eu já falo disso. Então aqui, a causa material e a causa formal, toda a realidade natural observável na natureza tem essas duas. Isso aqui é chamado de ilemorfismo. Ilemorfismo, né? Então, ile significa matéria, morfismo significa forma, tá? Então, a causa material, a matéria da qual é feita, e a forma, que é aquele projeto. Lembra lá do Platão, do mundo das ideias, é aquele projeto que vai ser impresso na matéria. Porém, o Aristóteles diz que não tem só isso, a gente tem também uma causa eficiente, que é aquela que vai dar início, vai gerar, vai pôr em movimento as outras duas causas. No caso da escultura, quem seria essa causa eficiente? Quem seria essa causa que vai imprimir naquela matéria bruta uma forma, um projeto? Exato, o próprio escultor. É nessa ação de esculpir que está sendo impressa a forma na matéria. Então, a causa eficiente é essa que gera, que produz, que dá início, né? Que imprime a forma na matéria. E ele vai dizer também que existe uma causa final, que seria a finalidade, final no sentido de finalidade, objetivo. Para que isso existe? Qual o propósito para o qual tende esse ser, essa escultura? Então, a finalidade, por exemplo, a causa final aqui seria, por exemplo, uma encomenda de uma escultura lá com o rosto de Jesus Cristo para um templo, né? Essa seria a causa final, para o qual tende, o objetivo ao qual ele tende. Então, ficou claro isso aqui? Né? O Aristóteles vai dizer que a realidade pode ser explicada a partir dessas quatro causas: causa material, formal, eficiente e causa final. E também estão envolvidas aqui a questão do ato e da potência. O ato é aquilo que já está realizado, né? É o ato. A potência é aquilo que pode vir a ser. Então, por exemplo, uma criança, né? Um menino. O menino é um menino em ato, é o que ele é. Potencialmente ele é um adulto, ele pode vir a ser, pode vir a se tornar um adulto. Então, em potência, ele é um adulto, em ato, ele é uma criança. E existe aquilo que ele nunca vai ser de forma alguma, né? Então, que é o que ele chama de privação. Não coloquei aqui, mas o que seria a privação? O que o menino não pode jamais se transformar? Por exemplo, num ser mitológico, né? Ou numa planta, por exemplo. Então, ele tem a privação de ser uma planta, tá? Existe as duas ideias centrais, são de ato e potência. O São Tomás de Aquino vai trazer toda essa ideia do Aristóteles e vai criar ali a teoria chamada de 5 vias de Tomás de Aquino. 5 vias significam caminhos. 5 caminhos, 5 vias para você demonstrar racionalmente a existência de Deus. De que forma? Observando a natureza. Lembra que Aristóteles mostrava a superfície? Dizia que no mundo natural, né, a gente deve olhar para o mundo natural. Aqui o Tomás de Aquino, a ideia é a mesma. E ele vai dizer, a frase dele, né, de que Deus deixa a sua assinatura na natureza. Então é isso, né? Através dessa assinatura de Deus que está na natureza, eu vou observar a natureza, e através dessa observação eu consigo provar que Deus existe. E também, obviamente, de todo esse conceitual aqui, né? Aqui faz mais sentido, né, o que a gente disse no início, que é feita uma cristianização dos argumentos filosóficos, das ideias filosóficas, né? Ele vai usar, então, todo esse conhecimento racional que foi desenvolvido lá na Grécia, por Aristóteles, para fundamentar a fé da Igreja
né, da igreja cristã, da igreja católica, do cristianismo. Então a primeira prova que ele fez, qual que é o ponto de partida dele? Ele vai observar a natureza numa perspectiva empírica, essa é outra palavra que a gente vai ver bastante, que é importante você entender, que o empírico é tudo aquilo que diz respeito à experiência dos sentidos, sensorial, seu contato com o mundo sensorial, né? Então aqui ele vai partir dessa perspectiva empírica, observando a natureza, e vai estabelecer aquilo que é o fundamento de todo o desenvolvimento científico, que é uma cadeia de causalidade. Tudo é efeito de uma causa. Então ele vai partir dessa cadeia de causalidade e vai observar. A primeira prova, então, será o que ele chama de primeiro motor imóvel, que significa o seguinte: tudo no universo está em movimento, mas as coisas não se movem por si sós. É necessário, voltando nessa cadeia de causalidade, que alguma coisa lá no início tenha colocado tudo em movimento, que é o que ele chama de primeiro motor imóvel. Essa seria a primeira via, a primeira prova da existência de Deus, segundo o Tomás de Aquino. A segunda prova ela é muito semelhante, elas estão totalmente relacionadas, que é a da causa eficiente. Lembra aqui, olha, é aquilo que dá início, que gera, que põe em movimento. Então, voltando aqui nessa cadeia de causalidade, de relações de causalidade, Deus seria a causa eficiente, aquele que põe em movimento. Essa seria então a segunda via, a segunda prova da existência de Deus. A terceira é o que ele chama de o ser necessário e os seres contingentes, né? Então, o que é isso? Outra noção da filosofia que ele vai se repetir sempre, em toda a história da filosofia, que é importante a gente entender. O que é necessário? É aquilo que não pode ser diferente do que é. Então, vamos tomar como referência o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível não é aquele que tudo está em transformação? O Heráclito, lá nos pré-socráticos também já tinha falado disso, que a única coisa permanente que existe é a transformação. Então aqui, o contingente é isso que está em transformação, que caminha do ser para o não ser. Um menino que se transforma em um adulto, que se transforma em um velho, que de repente deixa de existir. Tudo que existe no universo, nesse mundo sensorial, são seres contingentes, que caminham do ser para o não ser. Mas existe, ele diz assim, se tudo for contingente, é necessário que alguma coisa seja sempre. E essa coisa que é sempre é Deus, é o ser necessário. Lembra do que o Parmênides dizia? O ser é, o não ser não é. Então aqui é o lugar desse absoluto, desse ser que é sempre igual a si mesmo, que a gente pode aí associar com o mundo das ideias do Platão, que é permanente, incorruptível. Então aqui, a prova do ser necessário. A quarta prova é a dos graus da perfeição. Ele diz, você observa a natureza, você observa uma planta, você observa os ciclos naturais e você vê que existe perfeição. Porém, a gente pode estabelecer uma escala de graduação de perfeição, coisas mais perfeitas e coisas menos perfeitas. E se você volta nessa cadeia, nessa escala de graus de perfeição, você vai chegar naquilo que é o mais perfeito, que é a própria perfeição, que é Deus. Então aqui, a quarta prova da essência, dos graus de perfeição, seria essa de que Deus é a perfeição máxima. E por último, a quinta prova, ou quinta via, que é a teleológica. Esse é outro conceito filosófico, que não vai aparecer só aqui, sempre vai ser retomado. Sempre que você escuta essa palavra teleologia, em filosofia, quer dizer finalidade. Que tem um fim, que tem uma finalidade, existe essa ideia de que caminha para um fim, Então a teleologia aqui, a prova da teleologia, pressupõe que existe uma ordenação no mundo e que alguém precisa ter predisposto as coisas dessa forma, ordenado dessa forma. Quem faz isso é a mente inteligente de Deus. Então o argumento teleológico, quinta via, estabelece que
Deus é essa ordem teleológica aí, tá? Então, gente, é pouco provável que caia em uma questão pedindo que você saiba exatamente referenciar uma via com a causa aristotélica. Eu não acredito que caia, mas essa referência de que as 4 causas de Aristóteles dão origem às 5 vias de Tomás de Aquino, sim, é importante. E principalmente entender como é que ele utiliza, né, um argumento tão elaborado cientificamente, né, aqui do Aristóteles, para fundamentar aí as verdades da fé também, né? Então, aqui exemplificando, então, como a filosofia do Tomás de Aquino vai reelaborar na perspectiva cristã aquela filosofia que era considerada pagã de Aristóteles, e reafirmando, então, que a filosofia pagã ela não é renegada em momento algum, ela é utilizada, todo aquele conhecimento, para fundamentar aí a religião cristã. Tá bom? Vocês gostariam de fazer alguma questão? Não? Tudo bem? Ok, então. Acho que por hoje... A última imagem aqui é a imagem da Universidade de Paris, né? Só para fechar, então, de que, embora a gente ouça muito falar, né, do período medieval como Idade das Trevas, principalmente a partir dos filósofos renascentistas que vão dizer isso, né? Na verdade, foi um período marcado, sim, por um desenvolvimento aí do conhecimento, onde surgiram, inclusive, as primeiras universidades. Ok, gente? Então, obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Professora, pode voltar no slide? Qual slide? Das provas. Das provas? Mas vocês receberam os slides? Mandou? Acho que vocês têm. Tudo bem? Obrigada.